Olha só, gente. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje, tá? Ó, nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o seguinte: todos os caminhos levam ao mar, via de circulação e fonte de recursos. Essa unidade, né, ela está no capítulo 8, nas páginas 102 a 111. E aí, lembra que semana passada a gente falou sobre litoral e zona costeira? Sim. Quem visualizou a aula? Eu lembro. Então, sabe o que é zona litorânea? Aquele bagulho lá com o mar, oceano. Boa, Manuela. Aqueles bagulhos. Já começou a Manuela com Ela dando bagulho, ela. Então, a zona litorânea, vamos consertar. Então, a zona litorânea é aquela que está em volta, ela é uma região coberta por água, né? E aí, é uma zona que tem a parte litorânea, é uma parte mais importante do país. Por que ela acaba sendo mais importante? Por que a zona litorânea é importante? Quem sabe? Porque passa os navios que trazem mercadoria, esses negócios de outros países. Exato, muito bem. Então, a nossa zona litorânea, né, o nosso litoral, ele foi uma das primeiras ocupações territoriais, né? Por quê? Ela começou, aí ela teve início na parte litorânea, devido a esse processo aí da chegada de mercadorias, né? E com a chegada de mercadorias, elas acabaram se tornando as fontes mais importantes de vias de circulações, de matéria-prima, de mercadorias, de pessoas também, tá? Então, acabou tendo essa grande importância. Hoje em dia, né, existem muitos espaços próximos a essas zonas litorâneas que ainda não foram povoados, tá? Porém, existem espaços que já foram povoados. E a paisagem é bem diferente da zona litorânea, não é, gente? Sim ou não? Sim. É. Sim. O que é diferente na zona litorânea? Da zona urbana, vamos dizer assim. O que a gente pode ver de diferente? Ó. Água. Água. Água, né? Água. Exato. O que mais? O que a gente vê de diferente? Coisa na água. Os navios lá. Os navios. De navio na zona rural. Né? A gente vê ponto de ônibus lá, na zona litorânea? Não. Lá? O que a gente vê? É ponto de ônibus. Como é que faz o embarque? Como é que se joga? Porto. Hã? Sei lá. Porto. Porto, isso. Então a gente tem um ponto de ônibus, né? A gente tem os portos, né? Que são os pontos de embarcação. Essa área é uma área mais densa, mais povoada, próximo ao porto, tá? Então, tudo próximo ao porto, você tem um fluxo maior de pessoas, tá? Tanto de pessoas como de mercadorias também. Quais são as regiões mais populadas do Brasil? A parte do Sudeste, né? A parte do Nordeste também. A parte Norte, ela acaba sendo povoada. Existe também o sistema de cabotagem. O que é o sistema de cabotagem? É uma navegação costeira, tá? Para fazer a ligação entre o porto aos outros países, tá? Então, esse sistema de navegação, né, de entrega de mercadorias, a gente chama de cabotagem. E durante muito tempo, o governo federal, até o meio de 1990, ele tinha um controle sobre essa cabotagem. Ele cobrava impostos para as pessoas que passavam, né? Então, até 1990, isso daí foi muito primordial nessa fase, tá? Quem sabe o que são oceanos, gente? Vai dizer água também. É uma água. É água. Sim, é água doce ou salgada? Doce. Salgada. Doce salgado. Doce? É salgada. Oceanos são as porções de águas salgadas. Depende. Que Pode ficar doce. que cobre todo o planeta. Então, a gente tem o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, tá? Tem a parte do glacial Ártico, o glacial Antártico, que é as partes das geleiras. Então, isso tudo é uma porção enorme de água salgada que vai recobrir toda a parte do planeta, tá? Essa líquida que acaba circulando todos os continentes. Então, em volta dos continentes, a gente tem a abertura dos oceanos. Ela pega diversos países, tá? Então, ela acaba banhando e sendo de diversos países e acaba armazenando, né, sendo armazenada nos principais dessa água marinha. Gente, eu acho que tem algum microfone aí que tá dando
Aham, o meu também tá assim. Desliga os microfones, aí só se vocês tiverem uma dúvida, vocês me ligam. Tá. E além de fazer essa ligação, né, os oceanos eles acabam fazendo essa ligação em diversos países, né? Ou seja, uma mercadoria ela pode ir a outro país através do processo dos oceanos, né? E também o oceano, né, que acaba sendo um dos principais, ele acaba fazendo essa ligação dos países que são mais ricos, né? Então faz a ligação com relação à matéria-prima, né, à mercadoria, tá? O Brasil, ele é banhado, né, pelo Oceano Atlântico e tem essa parceria mundial, ou seja, as mercadorias que saem do Brasil, elas são levadas mundialmente, que é o processo de exportação. Tudo bem, gente? Liga aí o microfone e fala sim? Sim. Ok. Sim. Beleza, então. Aí, nós temos a parte dos mares, né? Então, quem nunca foi à praia, né? Quem nunca viu o mar de pertinho? A maioria dos mares, né? Eles fazem parte dos oceanos, tá? São porções menores de água salgada, então é uma porção menor de água salgada. Existe a diferença. Nós temos mares abertos, tá? O que são os mares abertos? Eles dão continuidade, esse mar ele vai dar continuidade no oceano. Então, a água ela vai ligar o oceano através dos mares abertos, tá? Então, elas fazem essa ligação. Existe também, próximo aos mares, né? Bem na parte interior do continente, que acaba ligando os oceanos aos mares, que a gente chama essa parte da ligação entre o mar e o oceano de estreitos, tá? Existe também os mares fechados. O que são mares fechados? Eles não possuem ligação com os oceanos, nem com os outros mares. Eles têm a ligação própria ali, tá? Eles são considerados os mares fechados. Gente, alguma dúvida aí? Fala aí comigo. Alguém já tinha ouvido falar nessa parte aí? Nessa diferença dos mares? Mares abertos, mares fechados? Não. Não. Não? Eu já vi por causa daquele Rio Negro, eu acho. Isso aí. Muito estranho. Lá em cima fica o Rio Negro e outro rio. Aí fica uma divisa no meio. Exato. Exato, isso aí, certíssimo. Tá? Vamos lá, continuando. Professora, tem que flopar, né? Eu estou explicando aí o capítulo 8, que começa na página 102, tá? Tá. Aí eu tô falando das... Esse aqui lá na frente. Não, na parte dos mares, essa parte aí é a parte da página 106, tá? Vamos fechar aí os microfones pra gente continuar. E aí, nós temos fontes de energia, né? Quais são as fontes de energia? As fontes de energia que nós temos é o petróleo, né? O gás natural e o carvão, vegetal ou mineral. Tá? E aí a gente começa aqui, ó, a perceber como é que é a formação do petróleo, tá? O petróleo, né? Como é que o petróleo se forma? Alguém sabe como o petróleo se forma? Turma? Oi. Não. Vocês não sabem como o petróleo se forma? Nunca ouviram falar? Não. Não. Então vamos lá. O petróleo ele é formado por restos, né? De vegetais e animais que foram só há milhões de anos, tá? Então, esses restos eles vão para o fundo do mar, esses restos desses animais, e aí o que acaba acontecendo? Ele acaba se decompondo, né? Esses restos de animais, que são chamados os fósseis. Tá? E aí, esse resto desse animal, ele chega no fundo do mar, ele acaba sendo coberto por areia, por lamas ou até por outros sedimentos. Isso acaba ocorrendo no processo de solidificação. Então, ele fica ali, ó, no fundo do mar solidificado. E com isso, né, com essa solidificação, acabam formando o quê? Rochas, né? E essas rochas, elas são transformadas, né? Aí, com o processo, né, acaba sendo transformadas em óleo, né? Ou gás por ação da própria bactéria. Com o tempo, com a deposição, ela acaba formando esse óleo escuro, né, que é o petróleo, esse óleo aqui, ó, mais escuro, ou através do gás, né, que é o gás natural, ele é formado por essa ação dessas bactérias. E aí, com o tempo, essas rochas, né, elas são o quê? Elas vão sendo sugadas, né? E quando elas vão sendo sugadas, elas vão ficando muito resistentes e elas não conseguem atravessar a água do mar. Por elas não conseguirem atravessar a água do mar, o que acaba acontecendo?
Quando o petróleo ele vai ser, ele precisa ser perfurado, né? Porque ela fica ali entre a rocha, né, do solo ou o assoalho oceânico, né, a parte mais profunda, né, do mar, e ele não consegue ter aquela camadinha, né, esse líquido aqui, a gente não consegue extrair tão fácil. E para ser feita a extração, é feita a perfuração, né? Então, por isso que a gente acaba observando, né, que existem plataformas. O que são as plataformas? A plataforma, né, é onde você tem máquinas, né, que eles fazem uma pesquisa, onde eles podem encontrar essa parte. E quando elas são encontradas, eles fincam uma plataforma, né, que são locais com todos os paramentos para perfuração dessas rochas embaixo d'água, tá? E elas acabam extraindo petróleo dessa maneira. Por quê? Eles acabam perfurando a rocha. Então, quando eles perfuram essa rocha, eles extraem o líquido preto, né, que é o petróleo, e o gás natural, tá? Então, dessa forma, a gente consegue a extração do petróleo. E hoje em dia, o petróleo é uma das fontes de energia mais utilizada. Então, a gente utiliza como fonte de energia e também ocorre o processo de venda, né, dos barris de petróleo que são bem extraídos e explorados e exportados para fora do país. Tá? Existe também uma outra camada, que é a chamada camada de pré-sal, tá? Que ele está abaixo do petróleo, né? Uma camada muito mais profunda, uma camada salina, que foi descoberta aqui na parte litorânea brasileira. O que é essa camada de pré-sal? Eles dizem que o sal ele vai conservar a qualidade do petróleo. Então, por ela ser bem profunda e com o sal, ele vai conservar quando houver o processo de extração do petróleo. Foi descoberta aqui no Brasil essa camada de pré-sal. Alguma dúvida, gente? Nenhuma, jamais. Não, Tem certeza? Aham. Deixa eu mudar a tela aqui. eu sei fazer negócio com meu dedo, é muito incrível. Tipo, Foi, gente? Alguma dúvida? Nenhuma? Não. não tá indo.